Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 9 já estamos no dia 9 de julho de 2026, agora são 7 horas e 11 minutos. Você que nos acompanha já pela nossa web rádio, agora você pega esses momentos ao vivo, através da nossa rede social, Facebook. E hoje eu quero trazer um texto que está em Marcos, capítulo 35, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que diz assim o texto: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendendo o vento, e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E disse Jesus: Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é a Deus que nós vamos orar em nome de Jesus, que é o caminho pelo qual nossa oração chega até Deus. Nós vamos falar com Deus nesse momento, você onde você estiver, eu aqui no nosso estúdio, na nossa rádio. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe grandemente. Coloque nas mãos de Deus tuas petições, principalmente a tua vida. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção e pela direção. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que vão também estar nos acompanhando neste dia, ó Pai. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todos os males. E que neste dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, de divisão, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E se tem alguma causa, ó Pai, dos Teus servos, eu me incluo entre eles, jurídica, financeira, ó Deus, que ainda não teve solução, ó Pai, que o Senhor tome a frente, ó Pai, para que seja solucionado. Libera essa bênção, Pai, na vida dos Teus servos, ó Deus. Esta é a oração do Teu Filho neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre isso aqui, com Jesus no barco. O objetivo é compreender o verdadeiro papel de Jesus em nossas vidas. Eu quero dizer para você que não é novidade para ninguém. Nós vivemos num país cheio de problemas. Problemas de corrupção, problemas morais, financeiros. Milhões de pessoas procuram desesperadamente as soluções para as suas dificuldades, para as suas seguranças. Segurança também é um problema. O crime organizado, o crime urbano. Então, diante disso tudo, estão surgindo cada vez mais igrejas que estão interessadas em números e não em pregar a verdade, utilizando estratégias de marketing, explorando o tema solução de problemas. Sabe? Então, nós vamos falar isso com Jesus no barco. O primeiro ponto é no versículo 37, que diz assim, o versículo 37, que eu quero ler para vocês novamente aqui, ó.
Logo uma forte tempestade se levantou. Logo. Nós não temos garantias de ausência de problemas. Os discípulos estavam literalmente com Jesus no barco. Eles estavam cruzando o mar da Galileia. A presença física de Jesus não lhes garantia a ausência de problemas. Eu servi a Marinha por mais de 30 anos. Eu enfrentei algumas tempestades no mar, naveguei muito. Viagens longas de 11 dias no mar direto. Parecia interminável. Então eu conheço bem, não de teoria, mas de ter passado por situações assim. O barco que eles estavam não era um barco moderno, de metal, motor de grande propulsão, não, era um barco de madeira simples, a vela. Quase foram a pique. Não foi um probleminha que eles enfrentaram. O texto original fala de um grande vento. É um megalê anemol. Então a palavra megalê, no grego, ou mega, passou para o português como um prefixo que confere a ideia de muito grande, como mega empresário, mega mercado e outros, mega vento. Ou seja, algo que vai além de super. Eu quero dizer aqui que, em outras palavras, mesmo com Jesus, eles enfrentaram um mega vento. Algo terrível que em Mateus capítulo 8, versículo 24, no original, é chamado de maremoto, que é seismos, do grego, de abalo sísmico. Isso quer dizer que eles não foram os únicos, nem os últimos a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades. Na igreja primitiva, primeiro século, eles foram perseguidos e muitos foram mortos, queimados em fogueiras, viraram alimentos de animais nas arenas. Então, na história do cristianismo, nós tivemos grandes perseguições, grandes lutas, grandes desafios. Os primeiros missionários no Brasil, por exemplo, tem um homem chamado Willem Gagnon, que era almirante francês. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil, que eram calvinistas, eles foram enforcados. Foram feitas barbaridades com eles aqui no Brasil. Sabe? Então, ninguém se iluda. A vida cristã não é um mar de rosas e muitas das vezes é uma verdadeira guerra. A Bíblia e a prática nos mostram que nunca tivemos garantias de ausência de problemas, até mesmo com pessoas dentro da igreja, na denominação. E do versículo 38 ao 40, que diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: mestre, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Não ficamos desesperados de fazer a nossa parte. Os discípulos aqui, apavorados diante do grande problema, pensaram que não havia mais nada a fazer. E logo eles começaram a acordar Jesus, que dormia no barco, e cobrava de Jesus uma solução. E eles disseram: não te importas que pereçamos, que morramos? Como quem diz: faça alguma coisa, nos salve. Quer dizer para você que os discípulos não estavam dispensados de fazer a parte que lhes cabia. O que eles não perceberam é que não estavam dispensados de fazer a parte deles. Algumas versões mostram que Jesus os chamou de tímido, no versículo 40. Não é o ideal. Outro texto diz que Jesus chamou eles de medroso. Então, com base no original, é possível dizer que Jesus os chamou de covarde, deiloi. Não era hora de ficarem desesperados como ficaram, mas era hora de exercitarem a fé que eles tinham. E muitas das vezes nós também nos dispensamos e não fazemos a nossa parte, a parte que nos cabe. Então, reclamar com Jesus em meio às dificuldades, dizer: o Senhor não se importa com o que está me acontecendo, é o mesmo que declarar nossa total falta de fé.
É comum hoje as pessoas reclamarem de Deus, de Jesus, da igreja, porque eles não fazem a parte deles e querem que Deus faça por eles. A pessoa vai fazer um concurso, não estuda para fazer um concurso e quer que Deus passe por eles. Quer que o Espírito Santo vá lá e responda as questões na prova. Não se preparou para uma entrevista de emprego e diz que Deus fechou as portas para ele ou o diabo. Você tem que fazer a sua parte. No versículo 39, o texto de Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Nós temos garantia de um final feliz com Jesus. Então, com Jesus no barco, junto conosco, não temos garantia de ausência de problemas, nem somos dispensados de fazer a nossa parte. Mas precisamos crer sempre. Por quê? É através da fé que nós temos a garantia de um final feliz. Aquele mega problema que os discípulos enfrentavam, vamos chamar de maremoto, para Jesus não é nada. Não foi nada, não era nada. Jesus, com seu poder e autoridade, repreendeu o vento e o mar, e logo tudo ficou muito calmo. O texto mostra que o maremoto não se tornou apenas uma bonança, mas uma grande bonança. E aparece mais de uma vez a palavra mega. Jesus transformou um mega problema em mega solução. Eu tenho a impressão de que aquelas águas nunca estiveram tão calmas antes, como ficaram depois que Jesus falou: aquieta-se. Na marinha a gente chama mar de almirante. A embarcação não joga, parece que está deslizando. Então quer dizer para você que por mais terrível que seja a tempestade que você enfrenta, ela pode ser transformada em calmaria. Aqui nós tivemos uma calmaria espantosa que só pode ser criada por um poder sobrenatural, que foi o poder de Jesus. Quem conta com Jesus no barco chegará a um porto seguro, sempre, e terá um final feliz. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que talvez alguém possa pensar, mas pelo que ouvimos na mensagem, nem sempre o cristão termina bem. Eu digo para você que é puro engano, porque quem está com Jesus, a Bíblia diz, ainda que morra, vai terminar bem, porque Jesus disse, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Sabe? Jesus é aquele que acalma a tempestade, acalma o mar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Todo-Poderoso. Quer dizer que essa tua situação difícil não é nada diante do poder de Deus em Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida e dê um dia maravilhoso, lindo, abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz. E para você que está